Então, estamos ao vivo. Vamos começar. Deixa eu começar. A aula de hoje, a gente vai falar sobre a visão judaico-messiânica. O que nós cremos de diferente, né, do movimento evangélico protestante. E um pouco do histórico dessas alterações que aconteceram ao longo da história, né? Então, para a gente falar um pouco sobre isso, eu vou utilizar hoje um livro, né, chamado Judaísmo Nazareno, de um rabino chamado Sadok Ben-Derer. Eu tenho ele aqui online, depois eu vou botar no grupo. Durante um tempo ele disponibilizou esse livro no site dele, né, gratuitamente. Então é um livro muito rico, no sentido de falar sobre esse resgate da nossa fé, à luz do judaísmo, contexto original. E tem muita informação, principalmente histórica, sobre esse movimento. E eu vou ler algumas partes hoje para a gente falar sobre isso, né? Sobre esse módulo 2, chamado Visão Judaico-Messiânica. Então, a ideia é que hoje a gente entenda esse movimento, né? da nossa fé, as origens históricas dele, que traçam desde Yeshua até os primeiros apóstolos, e o que aconteceu no meio do caminho que se perdeu. Por que se acreditava que não podia comer porco, que tinha que guardar o Shabat e parou de guardar? Onde é que isso se perdeu? Então, a história, ela mostra isso pra gente. Então, esse livro chamado Judaísmo Nazareno, que eu vou botar depois também no grupo, ele, por exemplo, ele tem 609 páginas. Se você tiver com muita disposição para ler, leia. É muito bom, não é tão longo assim. Mas se eu fosse indicar para você ler alguns capítulos, pensar, eu diria para você ler o capítulo 1, capítulo 2, o 5 e o 6. Por quê? O 1 ele vai falar sobre justamente essa história. A história que não foi contada sobre os Netzarim, os Nazarenos. Hoje a gente vai entender o que são os Nazarenos. Capítulo 2 ele vai falar sobre a Torá, a instrução que dura para sempre, através de documentos históricos, através de argumentos em cima da própria Bíblia, o que foi ensinado, né, e quem ensinou que causou essa alteração em relação aos ensinos relacionados a Shabat, em relação à judaicidade de Yeshua, aos ensinamentos de Paulo, principalmente, que são muito deturpados. Porque, na verdade, quando você olha para o judeu, né, que não crê que Yeshua, ou Jesus, ele é o Messias, ele vai te dizer, a maioria vai dizer, que Jesus ele era um homem sábio, ele era um rabino. Quem fundou a religião cristã, na verdade, foi Paulo. Por quê? Paulo é justamente aquele que é mais mal interpretado. É aquele que, ao longo da história da cristandade, do movimento cristão, ele vai ser deturpado, ele vai ser interpretado de forma errada. E não é à toa. Por quê? Porque o próprio Pedro, que era judeu, andava com ele, podia consultar ele pessoalmente, disse: muitas coisas que ele escreve são difíceis de entender, certo? E que muitos usam, né, deturpam para sua própria destruição. Ou seja, tem pessoas que já, como é difícil, eles não tentam também entender. Eles pegam e pensam aquilo que eles querem entender e concluir e seguem com isso. Então, um exemplo, por exemplo, é o ensino da graça, que Paulo fala muito. É que a graça é aquilo que perdoa os nossos pecados. Então, se é pela graça, se Jesus é amor, então não tem lei, não tem santidade, não tem parâmetros de certo e errado. E aí o que isso gera no seio da igreja, da cristandade? Igreja contemporânea, né? Jesus é amor, 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 amor. Tudo inclusivo, pode tudo. Claro que na vida privada pessoal pode fazer o que ela quiser. Agora, quando a gente fala o que a Bíblia ensina, não é isso que a Bíblia ensina. Então, todas essas coisas foram roubadas ao longo da história da igreja. Então, o capítulo 1 e o 2 ele vai falar sobre isso. O capítulo 5 ele vai falar sobre as raízes farisaicas do judaísmo de Yeshua. Ou seja, Yeshua ele tinha uma religião. Yeshua não era cristão. Yeshua era judeu, nascido judeu, praticante do judaísmo e professor do judaísmo. E dentro do judaísmo da época dele, tinham correntes e grupos. Eu vou comentar algumas coisas. Uma dessas correntes eram os fariseus, certo? Muitas pessoas acham que ele apenas criticou, mas não era apenas crítico. A gente vai falar sobre isso. Capítulo 6, o livro Judaísmo Nazareno, do Rabino Sadok Ben-Derer, como eu falei, vai falar sobre as raízes essênias
do judaísmo, do judaísmo de Yeshua, do judaísmo nazareno. Então, os essênios eram outro grupo que existia na época. Tinha os fariseus, tinha os essênios, tinha os zelotas e tinha os saduceus. E cada um deles tinha uma corrente, uma crença diferente. A gente vai falar também muito sobre eles em detalhe, quando a gente falar sobre literatura judaica, sobre a Halahá judaica. Então, a ideia da aula de hoje é entender o que foi, de fato, a religião de Yeshua. O que de fato ele creu, o que de fato ele viveu, o que de fato ele bebeu de ensinamento. Por quê? A palavra fala claramente que Yeshua ele cresceu na graça e no conhecimento. Ou seja, o próprio Yeshua, quando cresceu, ele aprendeu. O próprio Yeshua, quando cresceu, se assentou aos pés de quem sabia, de um mestre, para aprender. Certo? Porque ele era divino na sua natureza, mas ele veio humano. Então ele foi bebê de verdade, foi criança de verdade, foi adolescente de verdade. Então ele teve mestres também, certo? A Bíblia não fala em detalhes, mas isso é óbvio você deduzir. E a gente vai ver isso. Muitos dos ensinamentos que ele vai proferir, vai ensinar, ele na verdade está replicando e reforçando algumas coisas que já eram ensinadas e eram boas tradições e bons ensinamentos. Isso é uma outra coisa que também vai ser falado. E aí o capítulo 6, como eu falei, raízes essênias do judaísmo nazareno. Tinha um outro grupo chamado essênios, que também vai inspirar muitas coisas que Yeshua vai ensinar, muitas coisas que Yeshua vai vivenciar com seus discípulos. Certo? Então aqui para repetir você entender, o nome do livro é Judaísmo Nazareno, a religião de Yeshua e de seus discípulos. Tá? O livro do rabino messiânico, ele é messiânico, crê em Yeshua, Tzadok Ben Deren. Ele é judeu mesmo, descendente judeu, rabino de verdade, e ele é brasileiro, tá? Ele é do Rio de Janeiro, inclusive, procurador da República. Tem canal no YouTube, depois eu vou botar também para vocês. É uma fonte de ensino muito confiável. É um homem extremamente assim sábio, erudito e um homem espiritual. É um homem que tem experiências de libertação com dons espirituais, crê em visão, crê em revelações, em profecia, bem próximo da nossa visão e que também tem a ver com a visão dos essênios. A gente vai comentar um pouco disso hoje. Então, começando aqui a falar sobre esse movimento, né, dos nazarenos, eu vou fazer uma citação do capítulo 35. Mas antes disso, vamos entender algumas coisas, tá? Quem tiver Bíblia, eu vou pedir para você ler Atos capítulo 19, verso 9. Atos capítulo 19, verso 9. Se você tiver Bíblia, Atos 19, verso 9. Está escrito assim o texto. Vamos lá, Atos 19, verso 9. Mas alguns deles se endurecessem, não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Tá? E aí no capítulo 19, verso 23, esse foi o verso 9, agora o verso 23, está escrito assim: E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Certo? Também uma outra citação. Em Atos capítulo 24, Atos 24, verso 5. Atos 24, verso 5. Também tem um outro texto que vai citar esse movimento chamado os seguidores do caminho, ou nazarenos, como está escrito aqui. Atos 24, verso 5. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, está falando de Paulo, por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos. Está vendo? Que de novo ele vai citar esse nome, nazarenos, no outro texto, o caminho. No mesmo capítulo 24, verso 14, ele responde a essas acusações. Paulo vai dizer: mas confesso-te isto, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus dos nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas.
Em outras palavras, Paulo estava dizendo, sim, eu faço parte da seita. Sim, eu faço parte desse caminho. Sirvo aos meus pais, Abraão, Isaque e Jacó, segundo esta seita. Por quê? Porque eu creio em tudo que está na lei e nos profetas. Ou seja, eu sigo esse caminho porque eu conheço a palavra do Eterno. E a palavra do Eterno profetiza sobre esse caminho, profetiza sobre esse Yeshua. Então, o que você chama de uma seita, uma corrente que se perdeu, na verdade, essa é aquela que verdadeiramente serve ao Deus dos nossos pais, ou seja, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, o que isso mostra? Que os seguidores de Yeshua, dentre os judeus, isso é muito importante estabelecer, eles não foram chamados de cristãos a princípio. Não existe isso. Então, quando um judeu olhava para Yeshua como rabino e falava que ele era o seu Messias, na verdade, eles não estavam fazendo nada que não era comum entre os judeus. Os judeus sempre tiveram, ao longo da história, Messias. Então, teve um grupo, lá no século II, que achava que um homem chamado Bar Korba, que significa filho da estrela, ele era o Messias. Então, um judeu crer que um outro homem é o Messias não é algo fora do métier judaico. É algo que faz parte da fé e da tradição judaica. Então, quando a gente fala que um judeu crê em Yeshua, crê em Jesus, ele se passa a se tornar cristão, ele adota outra religião, na verdade isso não faz nenhum sentido. Porque o Messias, o conceito de Messias, é um conceito próprio do judaísmo. E aí a gente vai ver que os judeus que não criam que Jesus era o Messias, olhavam para esses judeus que acreditavam, chamavam de nazarenos. Só que, olha só, o detalhe, chamavam de seita dos nazarenos, não falavam que era uma outra religião. Falavam que era uma corrente, seita significa isso, é uma corrente dentro de um mesmo movimento, de uma mesma religião. Então, para eles, os nazarenos, seguidores de Yeshua, eram judeus, só que com algumas diferenças. Então, quando você chama alguém de seita, é diferente de você falar que é de outra religião, certo? Se eu falar, por exemplo, do candomblé ou da Umbanda, eu não vou falar que é uma seita cristã, eu vou dizer que é uma outra religião. Então, a partir do momento que eles chamam de seita, eles estão assumindo que aquilo é judaísmo, certo? Uma nova forma de ser judeu, mas é judaísmo. Como na época também existiam outros grupos judaicos, como eu já citei. Tinham fariseus, tinham saduceus, tinham essênios, tinham zelotas. E esses grupos não eram considerados outra religião. Os fariseus não achavam que os saduceus eram outra religião. Tinham muitas discordâncias, mas não era outra religião, certo? Os fariseus, olhando para os essênios, não acreditavam que era outra religião. Tinham muitas diferenças, mas faziam parte do mesmo movimento, da mesma fé. E aí a gente vai para Atos 11, 26. Por quê? O livro de Atos ele vai narrar que a palavra ela sai de Jerusalém. Esse é o objetivo. O objetivo do Espírito ser derramado, do Pentecostes, que a gente comemorou recentemente, é que a palavra saísse de Jerusalém, fosse até a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Certo? E o mundo, na época, falava que língua? Grego. Então, hoje, a língua franca no mundo é inglês. Se for em qualquer parte do mundo, geralmente as pessoas falam inglês. Na época de Jesus, era grego. Todo mundo falava grego. Tá? Então, quando essa fé, quando a palavra ela vai para outras regiões, outras cidades que não eram judaicas, o capítulo 11 de Atos, verso 26, vai dizer o seguinte. Atos 11, deixa eu ver se está certo aqui. Atos 11, 26. Isso mesmo. Olha o que ele vai dizer. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. Tá? Ele vai traduzir como igreja, no grego está eclésia, que na verdade é a congregação. E ensinaram muita gente. E em Antioquia foram discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Olha só, Atos capítulo 11. Já tem aqui pelo menos mais de 10 anos que Jesus morreu. E agora é que esses judeus que creem em Jesus e esses gentios que creem em Jesus são chamados de cristãos. Por quê? Nazareno, seguidor daquele que veio de Nazaré,
é um termo usado em hebraico até os dias de hoje. Cristão em hebraico hoje em dia se fala também assim, Notzri, significa nazareno. Só que quando essa fé ela vai para os gentios que falavam grego, o Notzri virou cristão, certo? Que seria cristão. Por causa da língua grega, só por causa dessa mudança. Mas tanto o que eles chamavam de nazareno quanto o cristão era o mesmo movimento. Criam as mesmas coisas. Ensinavam as mesmas coisas. Certo? E a gente vai ver isso em outros capítulos também de Atos. E aí o livro do Rabino de Sadoc, ele vai comentar também, com base em fontes históricas, eu vou abrir ele aqui, no capítulo 1 dele, que fala sobre a história que não foi contada sobre os nazarenos, ele vai falar quais são as características desses nazarenos. Não à luz da Bíblia, mas à luz de fontes históricas próximas daquela época. Tá? Livro Judaísmo Nazareno, capítulo 1, página 35. Vou citar aqui essas fontes. Vamos ver algumas características que eles tinham. Primeiro, letra A. Os discípulos israelitas eram chamados de Netzarim, nazarenos, e não cristãos, foi o que eu acabei de citar. Isso com base em Atos, mas aqui ele cita um texto histórico, descrito por Epifânio de Salamina, um livro chamado Panarion. Olha o que esse autor ele vai dizer. Estes sectários, ou seja, os membros dessa seita, não se chamam de cristãos, mas nazarenos. B. Reconheciam que Yeshua Mashiach. Também está aqui nessa mesma obra chamada Panarion. Eles não têm ideias diferentes, mas confessam tudo exatamente como a lei proclama e na forma judaica, exceto por sua crença no Messias. Eles discordam dos outros judeus porque eles vieram à fé no Messias. Então, olha o que esse chamado pai, esse bispo, né, da história da igreja, chamado Epifânio de Salamina, vai dizer que é a característica dos primeiros discípulos de Yeshua, que viveram próximo da sua época. Eram judeus, praticavam o judaísmo, praticavam a lei, só tinha uma coisa diferente, eles acreditavam em Yeshua. Então, isso é a fé bíblica que o texto mostra. Letra C. Professavam que Yeshua é o filho de Elohim, ou seja, ele não é só um homem, um profeta, ele é o próprio filho de Deus. Carta de Jerônimo a Agostinho. Eles acreditam que o Messias, o filho de Deus, nasceu da Virgem Maria. De novo, o Panarion, de Epifânio de Salamina. E eles declaravam que Deus é um e que o seu filho é Jesus Cristo, Yeshua Mashiach. Letra D. Criam no nascimento virginal de Yeshua. Eles acreditam que o Messias, o Filho de Deus, nasceu da Virgem Maria. Carta de Jerônimo Augustinho. Letra E. Eram praticantes da lei. Os nazarenos aceitam o Messias de tal maneira que eles não deixam de observar a lei antiga, Torá. Comentário de Jerônimo de Isaías. De novo, o Panarion. Eles não têm ideias diferentes, mas confessam tudo exatamente como a lei proclama e na forma judaica. Uma vez que eles ainda estão acorrentados. Isso na visão do autor gentio escrevendo. Olha, eles estão fazendo coisa do judaísmo, da lei deles. E eles estão acorrentados por causa disso. Só que perceba que isso é a visão dele. Mas o que esse registro histórico demonstra? Que uma pessoa que não era do grupo diz que eles guardavam. Entendeu? Então, assim, se o inimigo ele tem motivo para deturpar o que eu realmente acredito, ele vai mentir. Só que o testemunho do inimigo da fé judaica vai dizer que os primeiros discípulos de Yeshua eram judeus e seguiam a Torá e criam Yeshua. Isso é o testemunho dele. Ele vai dizer, ó, estão acorrentados pela lei. A circuncisão, o Shabat e o restante. Eles não estão de acordo com os cristãos. Os cristãos já na visão que ele tinha, que era o não judeu. Que para ele tinha uma nova fé, tinha que ter um novo entendimento. Outra carta. Carta de um pai da igreja, um bicho chamado Irineu de Lyon, contra heresias, o nome da carta dele. Eles, os nazarenos, perseveram na observância dos costumes que estão prescritos na Torá. De novo, outro testemunho da época.
De novo, o Panarion. Mas os nazarenos confessam tudo exatamente como a lei proclama na forma judaica. A circuncisão, o sábado e o restante. Então ele fala também da circuncisão. Ele, os nazarenos, praticam a circuncisão. Então, de novo. Outra característica, letra G. Para os nazarenos, não havia distinção entre Antigo e Novo Testamento. Toda a palavra do Eterno é uma. Então, aqui, de novo, esse texto, que ele é crucial, chamado Panarion, ele vai dizer, eles usam não só o Novo Testamento, mas também o Velho Testamento, assim como os judeus o fazem. Letra H. Usam os manuscritos da Brit Hadashah, que é o Novo Testamento, de acordo com os textos originais, escritos em hebraico e grego. Eles têm o Evangelho, segundo Mateus, totalmente em hebraico, pois é claro que eles ainda preservam esta obra no alfabeto hebraico, como ele foi originalmente escrito. Então, estou dizendo, o texto, por exemplo, dos evangelhos, eles preservam, eles leem. E ele vai falar aqui várias outras características. Vou falar uma outra aqui interessante, umas, de certa forma, você já deve ter entendido, essa altura de tudo que a gente já falou. Letra J. Os israelitas do caminho aceitavam a tradição judaica, mas não se subordinavam à Alahá rabínica. Isso aqui é de extrema importância. Um dos modos que nós vamos falar é sobre a Alahá judaica. E aí a gente vai falar sobre isso com mais detalhe, o que é, o que não é. Mas olha o que esse texto, chamado Panarion, ele também vai falar de como os discípulos de Yeshua encaravam a autoridade dos rabinos. Basicamente é isso. Está escrito, e eles não têm ideias diferentes, mas confessam tudo exatamente como a lei proclama e na forma judaica. Esse forma judaica seria segundo a interpretação rabínica. Escreveu Egésipo, o Nazareno, também muitas outras coisas, das quais fizemos menção anteriormente, em parte, ao dispor as narrativas conforme a circunstância. Põe algumas coisas tomadas dos evangelhos dos hebreus e do siríaco, e em particular tomadas da língua hebraica, mostrando assim que se fez crente sendo hebreu. E não apenas isto, mas também menciona outras coisas precedentes de uma tradição judaica não escrita. Então você vai ver isso o tempo todo. Está no livro História Eclesiástica. Também é um livro extremamente importante sobre a história da igreja. Olha o que ele diz, que esses primeiros discípulos nazarenos, eles criam na palavra escrita, mas também citavam a tradição judaica. Eles também acatavam essa tradição judaica, que é exatamente o que nós fazemos. O que a gente vai discutir com mais detalhes em outros modos. E aí eles vão continuar. Num outro livro, que ele vai citar aqui, do professor James Scott String, da Fé Nazarena, ele vai dizer o seguinte, e ele deve ser um santuário, mas servirá de pedra de tropeço, rocha de escândalo às duas casas de Israel. Os nazarenos explicam as duas casas como as duas casas de Shammai e Hillel, das quais originaram... Você vai precisar abrir, pode? Mas aí pode continuar falando que Malu vai lá embaixo abrir. Só uma pausa aqui, gente, rapidinho, técnica. Maria Luísa, ela tá aqui. Pode continuar, Gabriel. Então ele vai falar aqui, esse pesquisador no livro dele, que fala ao povo. Vamos lá. James Cotrin, ele vai falar 10 características históricas dos nazarenos autênticos. Citação do livro. E ele deve ser um santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel. Os nazarenos explicam as duas casas como as duas casas de Shammai e Hillel, que são dois rabinos, autoridades rabínicas da época de Yeshua, das quais originaram os escribas e os fariseus. Eles, os fariseus, dissiparam e profanaram os preceitos da Torá pelas tradições e pela Mishnah. A gente vai saber tudo o que é tudo isso ainda. E essas duas casas não aceitaram o Salvador. Então, olha o que ele está dizendo. Que existiam alguns dentre eles, dos nazarenos, que acatavam e conheciam alguns preceitos da Torá, apesar de, às vezes, deixarem de lado. Então, o que você está vendo com isso? Que é muito claro através dessas fontes históricas.
que crê em Yeshua, a fé bíblica, ela é uma fé judaica. Quando você olha para o texto original, para o contexto original, é uma fé judaica. E para você entender essa fé, você precisa buscar a matéria-prima dentro do judaísmo. Certo? Você não vai entender a Bíblia de verdade se você, nada contra, mas se você ler só os comentários do teólogo da CPAD, né? Ou da igreja fulano de tal e fulano de tal. Você não vai. Por quê? É um assunto judaico. E por isso também que quando nós falamos de judaísmo, falamos de hebraico, falamos de rabino, nós não somos os esquisitos, porque alguns já ouviram, né? Assim, nós somos seita, até. De fato, somos uma seita judaica, não cristã. Porque as seitas cristãs nasceram da Igreja Católica. A gente não é filho da Igreja Católica, a gente é filho de Jerusalém, não de Roma. Então, você percebe como que são os conceitos, certo? Até esses registros históricos demonstram isso. Que a fé dos primeiros discípulos era uma fé judaica. Não tinha nada diferente disso. Na verdade, quando você vai ler o livro de Atos, né, porque o livro de Atos, muitas vezes, ele é lido prestando muita atenção à questão do sobrenatural, dos dons, do arrebatamento, da cura, tudo isso é maravilhoso. Só que esse sobrenatural só é manifestado para que a missão dos apóstolos fosse cumprida. E que missão era essa? Levar a Torá e a palavra do Eterno para as nações. Então esse sobrenatural vem para testificar dessa palavra. Então quando Pedro ele cura os outros apóstolos, quando fazem milagres, fazem um coxo andar, esse poder sobrenatural que ele é manifesto ali é para confirmar eles estão debaixo da direção do Ruach HaKodesh, do Espírito do Eterno. Esse movimento é um movimento de Deus. Na verdade, quando começa a surgir a perseguição judaica em relação aos nazarenos, um dos líderes do Sinédrio da época, ele vai se levantar e vai falar, está no livro de Atos. Não persiga esse movimento. Ele vai falar para algumas autoridades da época do Sinédrio. Não persiga esse movimento. Por quê? Se este movimento for de Deus, ele vai dar frutos. Se não for de Deus, ele vai por água abaixo. Ou seja, se não tiver a manifestação desses sinais, as manifestações sobrenaturais, então, verdadeiramente, não é um movimento de Deus. Não é um movimento de Deus. Só uma dúvida, Gabriel. É certo a gente afirmar que até durante as traduções, algumas palavras no seu original não tinham tradução para o português, e isso acabou corrompendo a interpretação do que a gente tem na Bíblia atual? Vamos entrar nessa seara. Por quê? Isso daí é a fonte. Tem mais alguém para subir? Estudando Paulo aí. Porque essa questão de tradução ela é muito, muito complicada. O que acontece? Tem assuntos que são assuntos de fé. Tem outros assuntos que são assuntos acadêmicos. Ou seja, você tem que ver o que a ciência diz a respeito daquilo. E a formação do cânon bíblico, ela não foi uma obra apenas de religiosos. Algumas pessoas, inclusive, falam que o cânon da Bíblia ele foi criado pelo Vaticano. Isso é falso. Isso é falso. Recentemente, inclusive, eu fiz um curso da Moriah College, que é uma instituição israelense, e o professor Dr. Rodrigo Franklin, que ele é um professor universitário da Universidade Mackenzie, ele vai falar justamente nesse curso sobre isso. Como que é comum as pessoas falarem, olha, a Bíblia está adulterada porque ela foi criada por Constantino, pelo imperador. E quando você vai realmente olhar a história, esse curso foi muito rico nesse sentido, você vê que a formação do cânon, na verdade, foram muitas discussões entre grupos diferentes, entre épocas diferentes. Então, o cânon, a Bíblia que a gente tem, não foi formada pelo imperador que sentou um dia, falou, ó, se reúne aqui os sábios e vocês vão botar esse livro, esse livro, esse livro. Não foi assim. Até porque o chamado Antigo Testamento, né, o Tanar, ele não foi canonizado por Roma, ele foi canonizado pelos judeus. Quando o imperador Constantino nem pensava em nascer, já existia. Certo? Além disso,
O chamado Novo Testamento, ele é o livro antigo, né, a obra antiga da antiguidade, que tem maior número de cópias. Maior número de cópias. Mais do que os escritos do filósofo Aristóteles, mais do que Sócrates, Platão, aliás, mais do que manuscritos sobre Ilíada, são obras clássicas, gregas, né, que o mundo secular respeita, fala que é verdadeiro. Muito, muito, muito mais. Eu estou falando de 6.000 manuscritos, 6.000 cópias. E aí, um dia, recentemente, eu ouvi uma pessoa falar sobre isso, né? Ah, então se tem muitas cópias, isso é ruim. Não. Isso é ótimo. Isso é uma proteção divina. Por quê? Imagina que isso daqui é o Mateus, o Evangelho de Mateus original. Aí eu sou Mateus e escrevi. Aí eu passei para morar Michele fazer uma cópia do Mateus. E ela vai distribuir a cópia dela para todo mundo. Quantas cópias tem do original? Uma. Tem o original, que geralmente a gente não tem o acesso ao original de escrito antigo nenhum. Ninguém tem o original. Mas tem as cópias do original. Tem uma cópia nesse caso, que é a dela. Se ela quiser fazer uma alteração, todo mundo vai ter o escrito alterado. E como é que você vai saber que é alterado? Confrontando com o original. Confrontando com o original. Se você não tiver acesso ao original. Não tem como confrontar. Agora, digamos que eu tenho o original, eu sou o autor original, ela fez 10 cópias. Aí o Emanuel pegou essas 10 cópias, fez mais 10 cópias. E aí, 10 cópias mais 10 cópias, 20, distribui para o grupo. Se ele fizer uma alteração nos 10, eu comparo com os outros 10. Falou, opa, tem um empate. Pelo menos um empate. Se ele alterar duas, eu tenho 10 mais 8, 18 versões contra duas. Qual é a tendência? Essas 18 estarem certas, essas duas estarem alteradas. Verdade. Ou seja, quanto maior é o número de cópias de manuscritos, maior a segurança no texto. É o oposto. Então, o texto antigo mais bem, posso dizer, confirmado, mais autêntico, mais fidedigno, é o Antigo Testamento, é o Novo Testamento. É a Brit Hadashah. E sempre foi assim. Na verdade, sempre foi assim. A Brit Hadashah, como se chama em hebraico, no Novo Testamento, sempre teve um número absurdo de cópias. E não só isso. Todas essas cópias muito próximas da fonte original. Por quê? Assim como numa conversa, no texto escrito, nos manuscritos, existe o efeito do telefone sem fio. Então, imagina uma cópia que passa por uma cópia, que passa por uma cópia, passa por uma cópia, 200 anos depois do original. A chance de ser adulterado o original é muito grande. Ela vai aumentando. Quando é 20, 30 anos depois do original, como é o caso dos manuscritos do Novo Testamento, é muito mais difícil. Por quê? Porque se eu sou o autor original, a Michelle faz 10 cópias 10 anos depois de que eu escrevi o original. O Emanuel faz uma outra cópia 15 anos. Aí depois o Renan faz uma cópia 100 anos depois. Aí você pega todas essas cópias lá no futuro, aí você compara. Peraí, quais são as mais antigas? Do Renan, ela é bem mais para frente. Do Emanuel, mais para trás. Da Michelle, mais para trás ainda, só 10 anos depois. Qual é a tendência a ser o mais confiável? O mais antigo. Por que é o mais confiável? Porque na época em que ela fez as 10 cópias, se ela fizesse uma adulteração, quem vivia naquela época conheceu o autor original. Sim. Ou a mãe dele conheceu, ou a avó dele conheceu, ou o sobrinho, e ele podia falar, não, isso aí não é coisa que o Mateus escreveu, eu nunca vi ele fazer esse discurso. Ou o próprio Jesus, né? Não, Jesus não ensinou isso. A tradição do historiador Flávio José, foi Eusébio Cesaré, diz isso, isso e isso. Então, se o evangelho te dizer dizendo o contrário, não faz sentido. Percebe? Então, quanto maior o número de cópias, maior a credibilidade. Quanto mais próximo da fonte, maior a credibilidade. E o Novo Testamento, ele é dessa forma. Então, o texto que nós temos, ele não é um texto adulterado, como as pessoas falam. Mas você só sabe disso como? Com informação acadêmica. Quando você estuda como uma ciência. Então, não existe essa coisa, o Vaticano escondeu algo secreto. Não existe. Isso é realmente balela. Balela. Tá? Isso quando a gente fala do Novo Testamento. E do Antigo Testamento? Vamos lá. Os textos mais antigos que nós tínhamos eram um texto maçorético. Em 1956, foram achados os manuscritos do Mar Morto, que foi outro curso que eu fiz também nessa instituição israelense chamada Moriah College.
E esse curso, inclusive, foi maravilhoso, porque foi um curso que eu fiz com o próprio pai dos manuscritos do Mar Morto. Quem cuida dos manuscritos do Mar Morto é o Dr. Adolfo Reutemann. Ele é o curador dos manuscritos de Qumran, dos manuscritos do Mar Morto. E aí, nesse curso, ele vai lecionar e vai falar o que são os manuscritos quando foram descobertos. Então, ele vai dizer o seguinte: os manuscritos do Mar Morto, eles afirmam, eles confirmam, na verdade, algo que todo o texto que nós temos do Antigo Testamento hoje na nossa Bíblia, essencialmente, em boa parte, é a mesma coisa. Os manuscritos do Mar Morto, eles são do primeiro século. Eu estou falando 100 anos depois de Jesus existir. 100 para menos. O texto do Antigo Testamento que existia na época dele, de Yeshua, essencialmente é o mesmo texto que nós temos hoje. Os manuscritos do Mar Morto, eles confirmaram isso. Eles confirmaram isso. Então, se alguém falar, não, foi tudo adulterado, isso é uma mentira, e é mais do que uma mentira. Isso daí é uma artimanha satânica, demoníaca. Porque se você coloca em xeque a veracidade, a confiabilidade dos textos da Bíblia, não sobra nada. A nossa fé é uma fé do livro. E eu ouvi recentemente a pessoa falar isso. O Novo Testamento é um livro adulterado, é um livro da Igreja Católica, é um livro de Roma. Consequência, ela começa a estudar judaísmo, rabino, nega Jesus. Por quê? Falta de formação acadêmica, falta de informação. Por isso que, além de estudar a Bíblia, eu fiz questão de fazer esses cursos, por exemplo, esse da Moriá, formação do cânon bíblico, sobre os Dead Sea Scrolls, os manuscritos do Mar Morto. Para quê? Para sanar de uma vez por todas esse tipo de conversa mole, de balela, que põe em xeque a verdade da palavra escrita. Certo? Então, acho que isso responde. Então, nós temos que ter cuidado com isso. E aí eu falei o seguinte, que o Antigo Testamento, em boa parte, ele é igual. Tem diferenças? Tem alterações? Tem. Ou alterações pelo autor, né, o tradutor, não saber como traduzir da melhor forma, ou porque a teologia dele traduziu de uma forma diferente do que o texto original, né, tinha como alvo, ou simplesmente por uma perda de fonte. Um consultou uma fonte, outro consultou outra fonte. Um copiou de um jeito, copiou do outro. Mas quando você junta tudo, essencialmente é a mesma coisa. A essência da mensagem é a mesma. Certo? Claro, quando você faz uma tradução de qualquer língua é assim. Toda tradução, ela tem um dedinho do tradutor. Toda tradução. Se você traduzir do inglês para o português, você pode falar uma coisa em inglês e eu traduzir totalmente diferente para você em português. Tentando passar o mesmo sentido. E às vezes a minha tradução não é boa. Mas isso não é a mesma coisa que mentir. Ou não é a mesma coisa dizer que a Bíblia é adulterada. Percebeu? Porque eu tenho acesso ao texto original. Ao texto que é formado por esses manuscritos antigos. Então, se uma tradução português for absurdamente mentirosa, eu olho o texto original, que é baseado em toda essa pesquisa que eu falei desses manuscritos, dessas cópias, e eu vou ver, não, está absurdamente diferente. Entendeu? Então, a tradução, ela é feita tentando se aproximar do original. Quando ela não faz, geralmente é porque o autor tinha uma teologia que forçava ele a traduzir de uma outra forma. Certo? Não vou entrar muito em detalhe, porque isso é um outro assunto. Mas é basicamente isso. E aí o livro Judaísmo Nazareno, ele vai falar, né, como eu disse, sobre as características do movimento nazareno. Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer comentário? Não me deixe falando sozinho, pelo amor de Deus. Alguém aqui também quer fazer uma pergunta, fazer um comentário? Quando você olha para a história da igreja, tiveram tentativas de tirar obras, inserir obras. Por exemplo, Lutero, ele tinha uma resistência com o Apocalipse, ele achava que não era um livro inspirado. Ele tinha um problema com Tiago, achava um livro muito judaico. Então, é um exemplo de tentativas que houveram na história para realmente, aí sim, adulterar a palavra do Eterno, a Bíblia, os escritos dos nazarenos. Mas foi algo que nunca o Eterno permitiu, nunca se concretizou. A verdade, ela sempre se prevaleceu. Então, quando a gente olha para a história da igreja, quando a gente olha para os dados científicos, a gente consegue ver
sem dificuldade, que o que temos é a palavra inspirada por Deus e não sofreu roubo, sequestro, adulteração. E dessas milhares de cópias que o Novo Testamento possui, que o Gabriel citou, quando você compara todas as cópias, que ele falou, né? Ah, mas se uma tiver adulterada, a gente consegue ver. E é aí que tá mais uma beleza. Quando a gente olha para todas essas cópias, quando você olha assim, as discordâncias entre elas, é uma porcentagem ridícula e são discordâncias meramente gramaticais e não de enredo, não de história. Então, o que temos é inspirado por Deus, escrito mesmo pelos servos do Eterno, e o que temos hoje é a mesma palavra que os primeiros discípulos, os apóstolos, queriam, né, divulgar para a igreja. Exatamente. E aí o livro do Rabino Tzadok Ben Der, né, o capítulo 5, ele vai falar sobre a influência do farisaísmo dentro do judaísmo, ou seja, dentro da religião da fé de Yeshua e de seus apóstolos. Então, primeira coisa, vamos entender quem eram os fariseus. Os fariseus, eles foram sábios entre o povo, homens eruditos, que pelo fato do povo ter ido para o exílio babilônico, o povo perdeu referência de muitas coisas. A principal dela é o templo. Toda oração era feita no templo. Tudo que você precisava consultar para saber sobre a lei, sobre alguma coisa, o seu pastor, era ir no templo e consultar o sacerdote. Só que tinha um problema. E quando você estava no exílio, na Babilônia, não tinha acesso ao templo, ao sacerdote, como é que você orava? Se você não tinha acesso a alguém que conhecia, né, as escrituras, como é que você consultava, como é que você conhecia? Até porque nem todo mundo sabia ler. Como é que você fazia isso? Aí surgem os fariseus. Os fariseus, eles vão ter uma iniciativa, que é criar as sinagogas, por exemplo. As sinagogas, elas foram formatadas, nesse modelo atual, pelos fariseus. Para quê? Para substituir o papel que o templo tinha. Então era um lugar de reunião judaica, um lugar onde se faziam orações, um lugar onde se aprendia a palavra. Esse foi o papel dos fariseus. Os fariseus, por exemplo, ensinavam as pessoas que elas podiam orar ao Eterno diretamente. Ou seja, não era só eu ir para o sacerdote orar. Eu podia orar, eu podia falar com o Eterno. Então, isso foi um ensino que os fariseus ensinaram. Os fariseus ensinaram muitas coisas que a Bíblia ensinava, sobre o que a Torá, a lei, ensinava. Porque o povo muitas vezes tinha dúvida e não podia consultar o sacerdote. Quem é que ensinava? Os fariseus. Então, precisamos entender isso. Os fariseus eram educadores do povo. Anjo, demônio. Eles eram homens que estavam preocupados em preservar a fé do povo, mesmo eles estando distante do templo, distante da sua terra. Esse foi o papel dos fariseus. Então, tanto é o caso, né, que os fariseus tiveram um papel positivo, que Paulo vai dizer no Atos capítulo 21 o seguinte: eu sou fariseu, filho de fariseu. Então, o apóstolo Paulo, quando as pessoas falam que fundou o cristianismo, depois que ele crê que Yeshua é o Salvador, ele já fez a missão dele entre os gentios, tudo isso. Ele afirma: eu sou fariseu, filho de fariseus. Ele está afirmando, não só sou fariseu, como eu sou de uma família de fariseus. Aliás, é uma família muito nobre. Muito nobre. Por quê? Ele tinha noção real do que era o farisaísmo. Então, no módulo hoje, a gente ainda vai falar mais à frente sobre os fariseus, vamos falar quem foi o professor de Paulo, que é o Gamaliel. Ele foi pai de quem? Que foi pai de quem? Que foi pai de quem? Que fez o quê? Que fez o quê? E vocês vão entender que a nossa fé realmente ela é judaica. Mas vamos lá. Cheio de doutores, né? E cheio de sábios, de doutores. Vamos lá. Eu vou citar alguns textos que são ensinamentos farisaicos. Primeira coisa que você precisa entender. Os rabinos, os primeiros rabinos que surgiram, eles eram fariseus. Certo? A nossa fé, a fé bíblica, a fé judaica, era uma fé de sacerdote. A autoridade máxima para falar sobre a nossa fé era o sacerdote. Quando o templo é destruído, essa autoridade passa para os rabinos. Eles passam a ser os representantes da fé. Os rabinos, os sábios, os eruditos. E aí eles vão escrever vários livros, várias obras, que a gente também vai falar extensamente
né, se o Eterno ajudar, permitir, da literatura judaica. Mas eu vou citar aqui alguns textos, alguns ensinamentos, e vou comparar com alguns ensinamentos de Jesus no Novo Testamento. E aí você vai me dizer se eles são o mesmo ou não são. Certo? Combinado? Então tem um livro judaico chamado Vaikra Rabá, capítulo 19. Olha o que ele diz. É um texto judaico, não de crente em Yeshua, tá? Se o mundo inteiro estivesse reunido para destruir o Yud, Yud é a menor letra do alfabeto hebraico, porque também a gente vai aprender hebraico. A gente tem muita coisa para aprender. Caramba. Achando que um ano é pouco, é? Também tô achando. Acho que eu subestimei. Se o mundo inteiro estivesse reunido para destruir Yud, que é a menor letra da Torá, eles não seriam bem-sucedidos. Aí vem Jesus e fala em Mateus 5, 17, 18. Não pensem que vim abolir a Torá aos profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Sim, é verdade, digo a vocês. Até que os céus e a terra passem, nem mesmo um Yud ou um tracinho da Torá passará. Não, até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. É parecido? Olha o que vai Cararabá está falando. Se o mundo inteiro tivesse contra uma letra da Torá, que é a menorzinha delas, não ia vencer. O que Yeshua fala? Nem o Yud, nem uma letrinha, nem um tracinho de uma letra da Bíblia vai passar sem que tudo se cumpra. Outro exemplo, um texto também judaico, Shemot Rabá, capítulo 6, verso 1. Nenhuma letra da Torá jamais será abolida. Não foi Jesus que disse isso. Isso é literatura judaica. Vamos ver outra? Uma obra chamada Derech Eretz Zutah, capítulo 8. Todo aquele que perdoa as suas retaliações tem perdoado todos os seus pecados. Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Mesmo ensinamento. Ensinamento farisaico, rabínico, ensinamento de Yeshua. Tem mais? Tem mais. Disse Hilel. Hilel foi um grande líder dentre os fariseus. Sejam discípulos de Arão, amando a paz e perseguindo a paz. Amando as pessoas e as trazendo para perto da Torá. Isso está em Pirkei Avot, que é uma obra judaica. E aí vem Jesus e fala, Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mesma coisa. O papel de ser filho de Deus com ser pacificador. Talmud, uma outra obra judaica, Tratado de Sanhedrin 2b. Olha o que ele fala. Na medida em que um homem mede, lhe medirão. Aí vem Jesus, Mateus 7,2. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados. E com a medida com que medes, vos medirão a vós. É o mesmo ensino, não é? Tem mais? Tem mais. Testemunho de Yosef, capítulo 18. Que, na verdade, o testamento de Yosef é um apócrifo. Tá? Se alguém busca te fazer o mal, farás bem em orar por ele. Aí vem Jesus e fala, Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha só. De novo, Pirkei Avot, uma obra judaica, capítulo 1, verso 17. Não é o estudo principal, mas sim a prática. Vem Mateus 7,21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a verdade do meu Pai que está nos céus. E tem muitos outros exemplos. E eu vou botar depois no grupo para vocês. Certo? O que isso mostra? Claramente uma influência farisaica no ensino de Jesus. Claramente isso. Se você olhar para os grupos que existiam na época de Jesus, eu falei de alguns. Essênios, saduceus e os fariseus. Quando você olha os evangelhos, você vê Jesus o tempo todo com os fariseus. Você não vê Jesus assentado com um saduceu, você não vê Jesus assentado com essênio. E se Jesus tivesse algo totalmente contrário a eles, ele não ia sentar com eles. Ele não ia corrigir eles se ele não quisesse trazer eles de volta para alguma verdade. O que isso mostra? Yeshua era fariseu. Baruch Hashem. Calma aí. O que você está querendo dizer?
Não estou dizendo que ele fazia parte formalmente do grupo farisaico, mas o ensino dele era alinhado com o ensino farisaico. É muito claro isso, gente. Mateus capítulo 23, ele vai afirmar: na cadeira de Moisés, ou seja, num lugar de autoridade para legislar sobre o que a lei diz, se assentam os escribas e os fariseus. Ouçam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque mandam e não cumprem. O que ele está dizendo? Eles têm autoridade para ensinar, ouçam o que eles dizem, mas não copiem a hipocrisia deles. Mas olha o que ele está dizendo. Ouça o que eles dizem. Ele está reconhecendo a autoridade dos fariseus para ensinar, a autoridade para os fariseus de transmitir a tradição judaica, que a gente vai falar sobre ela também em mais detalhe, mas ao mesmo tempo está te dizendo, olha, eu tenho uma crítica contra eles. Mas reconheça a autoridade deles. Então, isso é muito nítido, muito claro isso. O ensinamento de Yeshua, ele é farisaico. E o que isso significa na prática? No módulo sobre a Alahá judaica, eu vou voltar nesse ponto. O que significa isso na prática? Que nós devemos, na verdade, acreditar no texto da Bíblia escrito, de Gênesis e Apocalipse. Só que a tradição judaica, que vocês vão ver a gente ensinar aqui no Gilgal o tempo todo, citar Talmud, Midrash, Targumim, vocês vão ver um monte de nome, Zorra, não é algo contrário ao que Yeshua quer. Porque ele deu essa autoridade. Na verdade, os apóstolos vão fazer isso o tempo todo. Vou te dar um exemplo. 1 Coríntios, capítulo 10. O apóstolo Paulo vai dizer que quando o povo estava no deserto, uma pedra rolava atrás deles. Se você for ler Números, Êxodo, Deuteronômio, não está escrito isso. De onde é que ele está tirando, então? Se não foi da própria Bíblia o texto escrito? Da tradição judaica. Outro exemplo, o livro a carta de Judas, antes de Apocalipse. Fala que um anjo, né, Satanás, na verdade, disputou pelo corpo de Moisés. De onde eles estão tirando isso? Está escrito isso lá em Êxodo, onde Moisés estava vivo, em Gênesis, Levítico, Números? Não. Está escrito no apócrifo, uma literatura judaica. Certo? Esses livros são inspirados por Deus? Não. Por quê? Porque não tem todas as cópias que eu falei. Número 1. As suas doutrinas não têm coerência, elas são totalmente opostas uma ao outro. 2. As pessoas que viveram na época em que foi escrito esse livro não reconheciam a autoridade deles. 3. E os autores, muitas vezes, não são identificados. 4. Para o livro entrar na Bíblia, eu preciso dessas 4 coisas. Quem escreveu? É alguém confiável? É alguém de testemunho? Número 1. A comunidade que viveu próximo da época dele aceitava? Ou foi uma novidade depois que começaram a aceitar? 3. O que ele ensina contradiz com os outros textos? 4. Tem manuscrito suficiente para que esse texto seja confiável e não tenha sido alterado? Olha quantos critérios para um livro ser chamado livro bíblico. Vários critérios. Então, mesmo assim, não sendo um livro bíblico, eles têm verdades salpicadas. Então, qual é a atitude nossa como judeus messiânicos? Ouvir essa boa tradição judaica, essa sabedoria judaica e passar pelo crivo da lei dos profetas, ou seja, da Bíblia. Que é o que o Paulo fala. Eu creio em tudo conforme a lei dos profetas. O meu crivo, minha palavra final, é a palavra escrita. Não é a palavra dos sábios, dos rabinos. Mas ele diz claramente, demonstra com isso o quê? Que ele ouve, que ela tem algum valor. Tem um comentário. Um tempo atrás a gente ouviu uma pessoa vindo com uma doutrina assim que vai contra o 13º princípio da tradição judaica de Moshe Maimonides. Ele fala de ressurreição, essa pessoa está falando de reencarnação. E essa pessoa discutindo, e falava, não, mas eu estou amparado com vários rabinos. Tudo bem, você pode estar amparado com vários rabinos, mas quando é uma tradição e um ensino que não está amparado na palavra escrita, isso não tem valor, não tem peso nenhum. Então, a tradição rabínica, a tradição judaica, ela tem sua beleza, seu valor até a página 1. Depois, a palavra de Deus que ela vai dizer o sim ou não. Exatamente. Então, nesse ponto, né, o objetivo do nosso módulo é falar sobre o judaísmo de Yeshua. Ou seja, o que foi a fé de Yeshua, o que é a religião de Yeshua, né, à luz do seu contexto original. E hoje o objetivo é falar sobre isso. E eu falei sobre os fariseus. Os fariseus, então, é muito nítido, muito claro, que o ensinamento deles, aliás, o ensinamento de Yeshua, era muito alinhado ao ensinamento deles.
Só que tinha um outro grupo que eram os essênios. E os ensinamentos de Yeshua também eram muito alinhados aos essênios. O que os essênios acreditavam diferente dos fariseus? Na verdade, doutrinariamente, nada. O que eles acreditavam a mais de diferença tinha a ver com as experiências. Por isso eu gosto de dizer que os fariseus é como se fossem os presbiterianos judaicos. Os essênios é como se fossem os pentecostais judaicos. Os essênios, eles acreditavam na Torá, acreditavam na tradição judaica, como os fariseus, só que eles tinham outros detalhes. Eles acreditavam em demônios, eles acreditavam em expulsar demônios, eles acreditavam em profecia, eles acreditavam em batalha espiritual. Inclusive, os essênios, um dos salmos que eles mais utilizavam em oração, durante batalhas espirituais, era o Salmo 91. Então isso não é novidade. Os essênios, eles usavam o Salmo 91. Eu falei, por exemplo, dos manuscritos do Mar Morto, né, os manuscritos de Qumran, a região de Qumran. A comunidade que escreveu e manteve esses escritos, quando você vai olhar algumas coisas que eles deixaram escritos, tá lá que eles acreditavam em batalha espiritual. E um dos salmos mais usados por eles de batalha espiritual era o Salmo 91. Então, isso também não é uma criação cristã. E aí você vai olhar para o ensino de Yeshua, você vai ver ele falar sobre expulsar demônios. Então, você pode entrar numa sinagoga judaico-messiânica e não ver isso. Dom, visão, profecia. Porque, pela influência do judaísmo tradicional, que não crê em Yeshua, muitas sinagogas e lideranças foram deixando essas coisas de lado, porque acham que não é judaico, é coisa da igreja cristã. Só que o que isso mostra? Que é um dos objetivos dessa aula. Que isso é judaico. Na verdade, isso é bíblico. Isso é de Deus. Está claro isso. Os essênios, eles criam nisso. Eles viviam, experimentavam isso. A profecia, a revelação, a batalha espiritual. Então, era o que fazia parte do dia a dia deles. E é claro que isso está alinhado com o ensinamento que Yeshua vai dar. Yeshua ele vai falar o tempo todo sobre isso, sobre batalha espiritual. Ele vai falar sobre a oposição maligna do mundo espiritual. Ele vai falar sobre expulsar demônios. Ele vai falar sobre profecia. Então, existem coisas no mundo espiritual que tentam interromper, impedir as coisas acontecerem. Essa guerra, essa batalha espiritual, ela é real. Inclusive, tem um rabino que fez um vídeo recentemente, rabino excelente, muito, muito sábio, e ele gravou, na verdade, um vídeo sobre batalha espiritual. Só que esse vídeo de um rabino falando sobre isso, no meio judaico, é uma novidade. Não deveria ser, mas é. Então, o Ministério Jugal, né, que é a congregação que tem a iniciativa do Academia Jugal, de onde vem essa imersão, ele tem esse pensamento, certo? Do papel sobrenatural, dos dons, da profecia, isso desde o dia 1, desde o dia 1º. O rabino Sadok Ben-Dera, que escreveu esse livro Judaísmo Nazareno, que eu recomendo vocês assistirem, ele tem essa visão também. Então, nós não podemos abandonar isso jamais. À medida que você for crescendo nos estudos, você for ouvindo os rabinos, você for lendo a literatura judaica, não abra mão dessas coisas. Não pense que essas coisas é lá da igreja. E você para de fazer. Então tem, por exemplo, pessoas que entram no Judaísmo messiânico e param de orar, jejuar, como elas faziam. Você olha a Bíblia, está o tempo todo falando de jejum, de oração. Ah, mas e questão de montes? Isso não é bíblico. Olhe os evangelhos. Se você olhar para a história de Yeshua, o tempo todo vai estar escrito. E Yeshua ficava a sós para orar. Jesus saía, ficava sozinho para orar e voltava e começava a fazer milagre e ensinar. Isso é um padrão. O que acontecia? Ele ia buscar, porque ele também estava em carne, ele recebia do eterno e passava. Como que nós não vamos buscar? Só que Yeshua não subia só ao monte, ele também ia orar na praia. Ele ia orar no deserto. Ou seja, a questão não é o monte, a questão é a separação. Quando você ora dentro de casa, você está conectado com os afazeres domésticos, as coisas de casa. Quando você vai para a igreja, muitas vezes você não consegue se abrir, se rasgar como você gostaria. Agora, o monte, a praia, o deserto, se você conhecer algum deserto, isso é um lugar de separação. Isso é totalmente judaico. Totalmente judaico.
Tem um rabino chamado Nachman de Breslov, que dentro dos seus ensinamentos ele vai falar da Hitbodedut. O que é Hitbodedut? É a reflexão, é passar tempo meditando, ruminando, falando com o eterno a sós. Coisa que você com certeza faz o tempo todo. Só que quando a pessoa entra dentro do judaísmo, ela acha que isso é uma coisa da igreja e para de fazer. Percebe? Então, é muito claro. Os essênios, como influência da fé de Yeshua, eles tinham essas experiências e não abriram mão dessas coisas. Nós também não devemos abrir mão delas. Isso é uma fotografia do que era a fé de Jesus e dos seus discípulos. Era uma fé judaica, era uma fé que cria nos mandamentos, era uma fé que ouvia a tradição dos sábios, a tradição dos rabinos, apesar de não dar-las a última palavra. E era uma fé que cria no sobrenatural, na profecia, na revelação, na batalha espiritual. Aí você pode dizer, poxa, mas então a igreja não está tão distante. Tem alguma coisa certa. Sim, claro que tem certo. Se não tivesse nada certo, o Espírito de Deus não estaria lá. Se a igreja cristã tivesse tudo errado, você não seria fruto dela, você não estaria aqui. Nós não estaríamos aqui. Então é óbvio que o Espírito está lá, é óbvio que o Espírito atua e é óbvio que tem ensinos corretos. Mas existem coisas essenciais que foram ensinadas erradas. Não por maldade do bispo, do líder, eu sei, mas por uma história, um histórico de ensinamentos errados, que vão desde lá do século II depois de Cristo, certo? Ou seja, tem coisas que são erros de mais de 1000 anos. Então, é algo difícil de ser desconstruído. Então, esses primeiros discípulos de Yeshua, chamados nazarenos, em algumas partes chamados cristãos, essa era a fé deles. E essa era a fotografia da fé deles. E aí o que acontece? O meio judaico, como o próprio Yeshua falou, ele disse que muitos virão em meu nome. Falsos mestres, falsos profetas, falsos cristos. Quando a gente pega essa profecia, a gente acha que tem a ver só com os últimos dias. Escatologia, mas não é só isso. Na verdade, quando a gente olha 20, 30 anos, 100 anos depois de Jesus morrer, e ressuscitar, apareceram falsos messias. Um desses falsos messias, chamado Bar Korba, que eu já citei aqui, no ano 132, esse homem, esse líder, ele se levanta para se revoltar contra os romanos. E aí os judeus, alguns dos judeus na época, creram nele e falaram, não, você é o Messias, você é a profecia do Messias. E aí o que aconteceu? Os judeus que apoiavam ele buscaram o apoio dos judeus nazarenos. Os judeus nazarenos falavam, não. Ele não é o Messias, ele é falso. O meu Messias é Yeshua, ele já veio. Sabe o que aconteceu com eles? Esses grupos judaicos que tentaram se levantar contra Roma tiveram algumas batalhas, depois foram totalmente esmagados. No ano 136, o Rabino Akiva, que foi o que liderou esse movimento, que disse, não, o Bar Kokhba é o líder, é o cara, segue ele, é o Messias. Todos esses discípulos do Rabino Akiva morreram, e ele também. Roma destruiu eles. Aquilo que eles já tinham feito de destruir o templo no ano 70, agora no ano 136, eles vão destruir o resto da cidade de Jerusalém inteira. E aí o que Adriano, que era o imperador romano na época, o imperador Adriano, ele vai botar o nome da terra de Israel, vai chamar de Síria Palestina. Porque quando você olha os mapas da escola, está lá escrito que ali é a terra da Palestina. Aquilo não existia muitos anos atrás. Né? Aliás, não desde sempre. Foi a partir desse momento. Esse imperador Adriano, ele sabia que um dos inimigos de Israel, mais antigos, mais fortes, eram os filisteus. Filisteu, em hebraico, é Plistim. Plistim, se aportuguesado, fica palestino. Então ele falou, vou botar o nome dessa terra no nome do seu inimigo antigo. Vou chamar de Síria Palestina. E aí hoje você vê uma guerra no mundo inteiro falar, os judeus eles ocuparam. É a ocupação. São os sionistas. Aquela terra sempre foi dele. Só que esse movimento errado
por conta de um falso Messias, causou toda uma devassa naquele movimento. E o que aconteceu? Adriano ele acabou de cimentar, né, a destruição de Israel. Além de destruir o templo, agora ele destruiu a cidade, mudou o nome da terra e vai mudar o nome da cidade. De Jerusalém vai virar Aélia Capitolina. Ele vai dedicar a uma deusa que ele acreditava pagã. Essa foi a recompensa de acreditar no falso Cristo. Isso aconteceu, de novo, 130 anos depois de Jesus morrer. Então, muitas coisas que Jesus fala não vão acontecer no futuro. Elas aconteceram próximo do seu tempo. Naquele período ali, ele já estava avisando para o povo que existia naquela época. Para os netos daqueles que estavam ali imediatamente na frente dele. Os bisnetos. No tempo de vocês vai acontecer. Aconteceu. Então, o Rabino Akiva, ele liderou esse movimento. E aí, qual foi o resultado disso? Além de toda essa tragédia. Os judeus nazarenos passaram a ser mais perseguidos ainda. Por quê? Além de acreditar no Messias falso, para muitos judeus, ele não apoiou esse movimento, essa revolta judaica. Aí o que aconteceu? Os judeus nazarenos foram perseguidos, mortos. E, para a história, sumiram. Aí a palavra de Deus, ela ficou com o judeu, que não crê em Jesus, que evoluiu, cresceu, teve gerações de sábios, escrevendo livros maravilhosos, blá, 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 e a parte dos não-judeus ficou por conta dos gentios. Aí veio o bispo Inácio de Antioquia, veio Orígenes, Tertuliano, aí vem a história da igreja. Então, olha que coisa interessante. A mesma fé que tinha dois componentes importantíssimos, que é a Bíblia e Jesus, cada povo ficou com um pedaço. Os judeus ficaram com um pedaço, que são as Bíblias, os textos. Os gentios ficaram com outro pedaço, ficaram com Jesus. O que é o movimento judaico-messiânico? É tentar fazer Jesus voltar para o seu povo. E é tentar fazer o povo que tem Yeshua lembrar que tem os textos. Porque cada um ficou com um pedaço. Certo? E é claro que isso ter acontecido foi um acidente na história permitido por Deus. A Bíblia, gente, ela é altamente profética. Quando você vai olhar, a história que eu gosto sempre de repetir, porque ela explica tudo. Explica tudo. Você já deve ter ouvido que José, ele é um tipo, né, como é falado na teologia, ou sombra de Jesus. Por quê? Ele foi traído pelos irmãos, foi vendido por moeda de prata, Jesus também foi. Tudo isso. Só que tem outros detalhes que as pessoas não percebem. José, ele era de que etnia? Quem sabe dizer? Ele era o quê? Japonês? Americano? Senegalês. Ele era hebreu, certo? Hebreu. Falava hebraico. O povo dele era povo hebreu, povo de Israel. Quando ele vira rei dos egípcios, ele passa a falar egípcio, ele passa a se vestir como egípcio, ele passa a parecer egípcio, ele passa a falar coisas de egípcio. E sabe o que acontece? Quem olha para ele do seu próprio povo, olha e fala, tem nada a ver com a gente. É falso. Ele não é nosso Messias, ele não é nosso Salvador, ele não é nosso José. O egípcio também olha para ele e fala, você não tem nada a ver com esse povo barbudo, esse povo da barba. Você não tem nem barba. Porque eles faziam, os egípcios tiravam a barba, deixavam lisinho. Eles não gostavam de gente barbuda. Então, eles olhavam para José e falavam, esse José não tem nada de judeu. Agora, vem para os dias de hoje, corta para hoje. O judeu olha para Jesus e fala, esse é o meu Messias? Jamais. Me mataram, me perseguiram em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Rússia, por causa desse teu Jesus. Eu ser discípulo desse Jesus? Jamais, nunca. Até porque não tem nada a ver com a minha religião. Alguns até falam, não, ele é judeu sim, ele era um rabino, é um sábio. Mas não é o Messias. Em contrapartida, o cristão gentio olha para Jesus e fala, não, Jesus ele veio para os seus não receberam. E por causa disso ele foi para as nações. Agora, se eles quiserem crer e ser salvo, eles vêm, entra no nosso barco. Vira cristão. E aí o que acontece? O gentio, não judeu, olha para Jesus e fala, ele é nosso.
Tá vendo isso na história de José? Só que como é que a história de José acaba? Porque isso que é o bom de conhecer a Bíblia. Você sabe como as coisas acabam, né? Você sabe quem vence no final. No final, claramente José, o que ele faz? Egípcios, vaza. Já dei muita atenção para vocês. Agora chegou o tempo de eu revelar para os meus. A emoção dele é tão grande, que ele chora e os egípcios estão do lado de fora e ouvem. Caramba, o que está acontecendo lá dentro? Será que ele está brigando? O que será que aconteceu? E aí é a hora que ele fala, tá vendo? Olha para mim. Você está vendo com um cara de egípcio, mas eu não sou egípcio. Ani, Yosef. Eu sou José. Eu sou teu irmão. Aquele que vocês venderam, rejeitaram, mas eu que estou vivo, não morri. Estou vivo. Ele dispensa o tradutor, o intérprete. Intérprete, pode ir embora, que agora a Níbia da Beira Ivrit. Eu falo hebraico. Está tranquilo. Pode ir embora. E ele começa a falar a mesma língua. Eu digo para você, com toda certeza, o movimento que está acontecendo hoje dentro da igreja, das pessoas estudarem hebraico, das pessoas fazerem festa bíblica, das pessoas cantarem Yeshua, isto é um mover profético que está apontando para este tempo. Este tempo de José se revelar para os seus irmãos, de Yeshua se revelar como Messias de Israel, está às portas. E esse é um sinal dos últimos dias. Isso é uma preparação para os últimos dias. Porque é isso que vai dizer o profeta Zacarias, no capítulo 14, Zacarias no capítulo 12, que naqueles últimos dias o Eterno derramará um espírito de graça e de súplica sobre o seu povo, que eles vão olhar para ele a quem transpassaram e chorarão como quem chora por um filho único. Quem foi que os judeus transpassaram? Está lá no profeta Zacarias. Os rabinos olham para essas profecias e tentam mudar de todo jeito. Na verdade, quando você começa a estudar esse mundo de Judá, você vai perceber uma coisa. Tem muito comentário sobre Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, sobre Esther. Tem muito comentário sobre Ruth. Tem muito comentário sobre Salmos. Tem muito comentário sobre Provérbios. Pega comentários judaicos sobre Isaías. Pega comentários judaicos sobre Jeremias, sobre Ezequiel, sobre Zacarias. São pouquíssimos. Por quê? Eles não querem lidar com a palavra dos profetas. Nada mudou. Eles continuam querendo calar os profetas. Ah, Jerusalém. Como o próprio Yeshua fala. Ah, Jerusalém, que mata os teus profetas que são enviados a ti. Só que nos últimos dias, parábola de Yeshua, o dono da vinha não mandou um servo, ele mandou o próprio filho para ver se os trabalhadores da vinha iriam fazer com o filho o que fizeram com o servo. Percebe como que a Bíblia toda ela está entrelaçada? Então, você não vai ver isso. Por quê? É muito gritante o que os profetas falam. Salmo 22, por exemplo, é muito, muito claro. Salmo 22, o autor fala: transpassaram minha mão e os pés. Ele fala: as minhas roupas lançaram sorte, sortearam minha roupa. Eu pergunto para você, onde que você vai ver dentro do Talmud, da Torá, pena de crucificação? Não tem. Crucificação, a história vai dizer que foi um método de execução romano. Como é que o salmista de Salmo 22 sabia disso? Pelo menos 400 anos antes de Jesus existir. Explica isso. E aí ele vai começar, né? No início do Salmo 22, ele vai falar: Deus meu, por que me abandonaste? Quando Jesus vai dizer isso na cruz, eu já ouvi algumas pessoas falar algumas coisas, né? Jesus, na verdade, não estava sofrendo. Ele estava citando o Salmo errado. O Salmo é que estava citando ele. O Salmo, quem escreveu, que foi Davi, escreveu aquelas palavras profeticamente porque o seu filho, o seu descendente no futuro ia falar elas. Porque ele realmente estava se sentindo abandonado. Isso é um outro problema, que as pessoas olham para Jesus e falam: não, ele era Deus encarnado, ele não sentiu como homem, ele não pensou, claro que sentiu como homem. Como ele seria autor de salvação para o homem,
Sumo sacerdote que não se pode se compadecer das nossas dores se ele não sentisse as minhas dores. Verdade. Ele entende perfeitamente o que é ser rejeitado porque ele foi rejeitado. Ele entende perfeitamente o que é ser xingado, blasfemado, caluniado, porque ele foi caluniado, blasfemado. Ele entende perfeitamente o que é aqueles da sua carne não acreditarem em você, no seu chamado, porque ele sofreu isso. Olhe para o mestre, segue o mestre. Quando você seguir o mestre, você se tornar com ele, você vai viver a mesma glória que ele, mas também os mesmos desafios que ele. Quer saber se você está seguindo Jesus? Olha se você está sofrendo as mesmas coisas. Se você não estiver seguindo o mestre, sofrendo as mesmas coisas, você não está seguindo. Você não está seguindo. Porque esse é o caminho natural. Quando você segue o mestre, você vai passar pelos mesmos desafios que ele passou. Então, isso é o verdadeiro Yeshua. Esse é o verdadeiro Jesus. Essa é a verdadeira fé judaica messiânica. E aí, para a gente fechar, vou falar alguns detalhes um pouco mais técnicos. Eu disse nos textos, né, nos textos históricos de Atos, que os primeiros discípulos de Jesus foram chamados nazarenos, depois cristãos. E aí eu falei que teve aquela revolta de Bar Corba. Né, os nazarenos, para a história, sumiram. Só que esses discípulos de judeus, né, discípulos de Jesus, eles não sumiram da história. Panário. O Panário, por exemplo, mostra, que a gente citou aqui várias vezes. Né? Tá na obra do Sadoc, eu vou mandar no grupo. Ele vai mostrar isso várias vezes. Esses discípulos não sumiram da história. Só que aí seguiu a história, um foi com Jesus, como eu falei, outro com a Bíblia. A Igreja Católica foi fundada, depois veio Martim Lutero com a Reforma Protestante, aí nasceu a Igreja Batista, Metodista, Nova Vida, Assembleia de Deus, Quadrangular, Deus é Amor, até que veio outras, Universal, Valdomiro. Todas elas vêm da mesma raiz, Igreja Católica, certo? Então, a pergunta que fica é: quando nós hoje estamos voltando para esse contexto original, o que a gente está fazendo? A gente está herdando, sendo herdário, né? Sendo filho, melhor dizendo, da Igreja Católica? Não. A gente está voltando para aquele mesmo movimento lá de trás. É isso que nós estamos fazendo. Porque, na verdade, eles nunca sumiram. E aí o que acontece? Esse movimento, né, essa forma, essa visão, essa forma de pensar, ela vai renascer na história em 1979. Uma organização chamada UJMC nos Estados Unidos. Então, um movimento moderno judaico-messiânico, que é a mesma coisa judaísmo nazareno, tá? Mesma coisa. Judaísmo nazareno, judaísmo messiânico. Judaísmo messiânico é um termo moderno. Esse movimento ressurge em 1979, nos anos 80. Ou seja, essa forma de nós acreditarmos, vivermos, é relativamente recente para a história. Mas quando você se aprofunda nas raízes de onde isso vem, na verdade, ela é milenar. Porque ela vem desde da Bíblia, desde o contexto da Bíblia. Então, aí ressurge em 1979 o judaísmo messiânico. Você vai olhar, às vezes, em alguns canais do YouTube, você vai ver esse movimento ser chamado de raízes hebraicas da fé. Então, às vezes vai perguntar para você, qual é a sua religião? Sou judeu messiânico. Sou judeu nazareno, mesma coisa, sinônimo. Ou eu estou buscando, estudando as raízes hebraicas da fé. Você vai ver algumas pessoas falam dessa forma. O que significa isso? Mesma coisa. Eu sou da Techuvá. Estou fazendo o Techuvá. O que é Techuvá em hebraico? Retorno. Então você vai ver também esse chamado de Techuvá, retorno, raízes, judaísmo messiânico, judaísmo nazareno, tudo sinônimo. Tudo o que é? Resgate da fé verdadeira, da fé original, que foi o que a gente abordou hoje. Então, o Ministério Julgal, de novo usando aqui como exemplo, nós temos um estatuto, uma carta doutrinária, que vai organizar vários departamentos e várias coisas, né, de como algumas coisas funcionam, né, dentro do nosso ministério. Só que é claro que eu não vou ler o estatuto todo para você. Mas eu quero ler a confissão de fé, porque faz parte desse assunto. O que nós cremos que é, sim, diferente de outros movimentos ou dentro do movimento protestante evangélico. Enfim, eu vou abrir aqui o estatuto. Tem uma parte inicial que fala de confissão de fé. Então vamos lá.
Somos uma comunidade judaico-messiânica, não composta exclusivamente por judeus, porque até esse dia eu ouvi. Vocês nem judeus são, vocês são uma comunidade judaica. Claro que não são judeus. Mas quem disse que a fé de Jesus é só para judeus? A gente acabou de fazer um estudo exatamente sobre isso. Os gentios passaram a crer com os judeus. Guardavam a mesma Torá, iam na mesma sinagoga, guardavam o mesmo sábado. Então, as pessoas dizem, na verdade, isso é por pura ignorância. Vocês não são cristãos. Claro que somos cristãos. Nós cremos que Jesus é o Cristo. O que muda? O meu entendimento da palavra e, por consequência, a minha vivência. Cremos que Israel étnico, Israel do sangue, é o eterno povo de Deus. Então não tem essa coisa de, o Israel físico que existe lá hoje não é mesmo Israel da Bíblia. Claro que é. Na verdade, a Bíblia fala que eles vão retornar para a terra. Profetas falam isso o tempo todo, eles vão voltar. Onde vocês estiverem, os 4 cantos da terra, eu trarei vocês de volta. Estuda a história de Israel recente para você ver. Tinha gente que voltava de países porque o Mossad, que é a inteligência israelense, ia lá e pagava suborno. Não, traz esse pessoal que ele é nosso, eu te dou o dinheiro. E o povo vinha aviões do mundo inteiro para voltar para Israel. Sabe o que as pessoas fizeram quando chegaram em Israel? Judeu? Chegaram e beijaram o chão. E é claro, né? Com 2 dias de vida, assim que eles declararam, Israel moderno, Estado moderno de Israel. As nações em volta declararam guerra. No mesmo dia. Porque tem coisas no governo eterno que são assim, né? No início ela já vem a guerra. Tá germinando e boom. Foi o que aconteceu. Então você vai ver várias guerras. Guerra de 1967, a Guerra dos 6 Dias, que é essa. E olha que interessante. Um povo que acabou de chegar na Terra, não tinha exército profissional, não tinha inteligência, não tinha tanque, não tinha nada. Eram basicamente camponeses. Eles lutaram 6 dias. No 7º dia, eles venceram. Por isso que é chamado Guerra dos 6 Dias. Você olha para Israel e dizer que isso não tem promessa, não tem mão de Deus. Então, a gente crê, Israel étnico é o povo eterno de Deus. Cremos que Israel, agora no sentido espiritual, é a real denominação do povo espiritual de Deus, não a igreja. Quando a pessoa escreve igreja com I maiúscula, está dizendo que os gentios, não dos judeus, esse é o corpo de Cristo no mundo. Quando, na verdade, Paulo diz isso claramente em Romanos 11, que o corpo de Cristo, o corpo do Mashiach no mundo, é o israelita que crê. E os gentios são enxertados nessa família. Percebe como que é? Na verdade, você olha a história da igreja, é basicamente isso. Eu pego uma fé que ela é judaica, pego uma liderança que é judaica e eu usurpo aquele poder para mim, aquela autoridade para mim. Então, quem era a autoridade? Jesus. Depois Jesus, Tiago. Depois mais 15. Também tem livros de história que falam sobre isso. Aí, esses 15 morrem, eu falo, não, agora é o seguinte. Jesus falou, Pedro, sobre esta pedra, erguerei a minha igreja. Aí Mateus vai falar, pois é, aquele fulano ali é descendente e discípulo de Pedro, ele é o Papa. Ele é o líder da Igreja Católica, a Igreja Universal. Percebeu? É a usurpação dessa autoridade. Essa ideia vai ser germinada bem no comecinho ali, no primeiro e segundo século. Vai ter um cara que é o Clemente de Roma, que vai escrever uma carta para Corinto. E ele vai falar sobre a ideia do diádocos, que é a ideia de um bispo. Então é aí que vai surgir, vai nascer essa ideia do Papa, do padre, essa pessoa que detém toda a autoridade e que vai passar de Papa para Papa. Exato. Então, inclusive, o Emanuel comentar, porque isso é um bom gancho para a gente, na verdade, depois organizar um seminário sobre história da igreja. Isso é extremamente importante. A gente vai organizar, a gente vai fazer isso. Vamos mergulhar nessas fontes históricas aí. Certo? Então, vou deixar isso para o Emanuel, que a especialidade dele é falar de história da igreja. Isso, direto. Bem? O GPS. Então, outra parte aqui, item B. Cremos no Eterno, Criador dos céus e da terra, como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Cremos que ele se revela nas Escrituras por manifestações que representam a sua natureza. Pai, Filho e o Espírito. Então as igrejas não é em trindade? Mais ou menos. Porque a trindade, como ela foi ensinada pela doutrina católica, o que ela diz? Que Pai é Deus,
Filho é Deus, o Espírito é Deus, e os três são iguais. Na prática, como é que você vê na Bíblia? Em Efésios, por exemplo, Paulo vai dizer: o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que o Pai é Deus de Jesus. Hierarquia. Jesus, ele vai dizer: enviarei o meu Consolador. Ele não falará de si mesmo. Ué, ele é Deus, não tem autonomia? Não, porque ele é o Espírito de Deus. O seu Espírito é outro eu? Ou é só seu Espírito? Mesma coisa. O Espírito de Deus é o Espírito de Deus. É o Espírito que paira no interior do ser de Deus. 1 Coríntios 2, inclusive, fala sobre isso. Quem melhor sabe das coisas de Deus do que o Espírito que está dentro dele? É a sua consciência. Não é uma terceira pessoa, um terceiro CPF. Não é. Inclusive, tem escritos judaicos que são mais específicos. Não é só o Espírito de Deus, é o Espírito do Messias. O Espírito Santo é Jesus no nosso meio sem limite. Então, existem as três manifestações, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma subordinada à outra. E não são três pessoas diferentes. É um Deus. Esse um Deus se manifesta carnalmente através do Filho. Esse Filho é plenamente divino. Ele compartilha plenamente da natureza de Deus, como ninguém. Certo? Mas é subordinado a ele. E o Espírito é o Espírito de Deus. Isso é o que a Bíblia demonstra o tempo todo. Filho se submetendo, o Espírito sendo enviado pelo Filho. O Espírito, como o próprio Jesus vai dizer, não falará de si mesmo. Então, se você vê, corre alguém sendo usado pelo Espírito e falar: eis que eu sou o Espírito Santo, me glorifique. Eu nunca vi. É demônio. Não, se vê, inclusive, levante e vai embora, né? Levanta e vai embora. Porque, claro, ele fala, não falará de si mesmo. Seria muita loucura. Então a gente vai ver, tem algum lugar que fala glória a Deus, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Não, idolatria. Gente, não é que... Isso estranho. Posso explicar. Não é que é um erro gravíssimo, um pecado. Não, você está falando com seu coraçãozinho bondoso, você quer agradar a Deus. Ok. Mas não é bem o que ele queria que você fizesse, entendeu? E assim, Não é. nesse momento, quando você faz assim com o seu coraçãozinho, né, cheio de amor e tal, às vezes você faz pela falta do conhecimento, Exatamente. né? A partir do momento em que você passa a conhecer, você começa a entender que não é de fato isso que Deus espera de nós, esse tipo de adoração. Por isso, você precisa se inscrever na Imersão Judaica da Academia Jugal e chamar mais pessoas para você E aprender. quando você está lendo os textos de Yeshua, em momento nenhum você vai ver ele aclamar adoração, louvor, oração para si. Ele está sempre Não, pro sempre Pai. pro Pai. Sempre pro Pai. Aquele que vem a mim é Entendi. o Pai. Aquele que vem a mim é o Pai. Pai nosso que está no céu. Ele está sempre apontando pro Pai. Sempre. Se rendam a mim, se dobrem diante de mim. Ele não fala nunca. É sempre pro Pai. Sempre. O Pai me enviou. Existe algo que você precisa Tem que fazer. Isso que eu vou falar aqui agora é uma briga boa entre judeu mesmo. Isso é dentro da família, tá? Você daqui vai falar. Tem sinagoga, congregação judaica que vai falar: não, Jesus não pode ser adorado. Outras falam que pode. Nossa posição. É óbvio que ele pode ser adorado. Mas o alvo final não deveria ser ele, deveria ser o Pai. Mas ele pode. Por quê? Quando você olha Daniel capítulo 7, que é uma profecia messiânica, Daniel vê um homem, né, um filho do homem, vem na direção do ancião de dias, que é o ancião de dias, o eterno Pai, e está escrito claramente que do lado do Pai tem um trono, e a esse filho do homem, o ancião de dias dá o trono, o cetro e a glória. Você já leu na Bíblia que Deus não dá a sua glória para ninguém? Pois bem, tem uma exceção. Jesus recebeu a glória. A mulher, quando quebra o vaso de alabastro, ela derrama a gente nos pés de Yeshua. Lá Isso é uma ela está fazendo uma vontade para Yeshua. Tá adorando dele. isso. Salmo 2 vai falar sobre isso. Por que as nações se amontoam, se enfurecem, fazem rebelião, dizendo: vamos sacudir esse jugo desse Filho de Deus sobre nós. Não queremos. Pelo contrário, vamos contra este Filho. Aí está escrito: o Eterno desde os céus ri, faz escárnio dele. E ele diz: ai de quem não beijar o Filho. O Pai irá se irar dele. Por quê? Ele tem a glória, mas ele cede a glória para o Filho. Por isso que eu posso, sim, glorificar o Filho, reverenciar o Filho, sabendo que não foi o desejo do próprio Filho isso.
Olha que interessante. É igual a pessoa que tem uma autoridade, só que por respeito a alguém mais velho, ela cede essa glória para alguém acima dele. É isso que ele faz. Porque no fim dos tempos, esse é o objetivo de Yeshua, levar as nações para o Pai, não para si. Então, é assim que nós vemos a Trindade. Outro ponto, o que é o critério para a salvação? Crer em Jesus pela fé, certo? Crer em Jesus. Se arrepender, se batizar. Ah, então o batismo é importante para a salvação? Claro, porque foi o próprio Jesus que falou isso. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Se a pessoa tiver em estado terminal, aí é uma outra história. Se ela pode, ela deve. Simples assim. Por quê? Até porque, lembra, a fé de Yeshua é uma fé judaica. E como é feito hoje no judaísmo que não crê em Yeshua? Assim, você fala, não, eu quero ser judeu, eu quero que o Deus de Israel seja o meu Deus. Ele faz a Brit Milá, a circuncisão quando é homem, e faz um mikve, faz um mergulhozinho de conversão. Sabia disso? Então, João Batista não inventou. Ele fez algo que os judeus sempre fizeram. A diferença agora é batizando pela autoridade de um outro mestre, de outro rabino. Então, isso é o critério. E o que a gente ensina de discipulado dentro disso? Básico. Também é um erro que eu vejo em muitas congregações judaicas messiânicas. A pessoa não ouve nem falar de Jesus, aí a pessoa recebe na sinagoga já, não, lê Zorra aí, lê Cabala aí. Lê Cabala, vamos ler sobre os 5 níveis da alma, sobre o Pardes, né? O Ora Michel a gente fala que é o Cavaleiro do Zodíaco. Então, e nem o bolo já quer cereja, pô. Vai com calma. Então, o nosso discipulado, o que é? Crer que você foi perdoado. Crer que existe um Deus. Saber o que é orar. Saber o que é Bíblia. Isso é discipulado, gente. Isso é discipulado. Você está recebendo a pessoa na sua casa, você tem que introduzir ela aos poucos na casa. Depois ela vai para os lugares mais secretos, né? Mais preciosos, lugar onde guarda joias. As pratas. Prataria da casa. É porque a gente não pode buscar a Deus pelas razões erradas, Exatamente. né? E às vezes a gente vai aprendendo, a gente começa pelo final e a gente começa, de repente, a buscá-lo pelas razões erradas. Sim. Então, o que a gente acredita em termos de escritura? Que o Antigo Testamento e o Novo Testamento é a Bíblia inspirada por Deus. Assim como qualquer questão. A Torá, que também eu já ouvi isso também, que é um outro livro, judaico não é outro livro. A Torá e Pentateuco é a mesma coisa, são 5 livros da Bíblia. Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Isso é Torá. A gente fala o tempo todo. Cremos nessa Bíblia, todo mundo tem. Cremos na tradição judaica, que eu já citei, não como última palavra, mas algo para ser ouvido, tem sabedoria, tem ensino maravilhoso, vocês vão ver. Melhor do que eu falar, vocês vão ver. E questão de observação, vamos lá. Também é um outro ponto polêmico. Atos capítulo 15 vai ter uma discussão entre os apóstolos para decidir o seguinte. Esses não-judeus, tipo nós, estão agora crendo em Jesus, fazem parte de Israel espiritualmente. Eles não têm que guardar as mesmas leis que a gente? Decisão. Não. Não são obrigados. Ih, caramba, mas agora estreitou. Então eu não sou obrigado a guardar o Shabat como gentio? Decisão de quem? Dos apóstolos e do Espírito, porque está escrito. Pareceu bem ao Espírito do Eterno não impor nada aos gentios a não ser 4 leis. Que era aqueles povos não faziam. Não ingerir sangue, não assassinar, não fornicar, não matar. É claro que outros mandamentos óbvios, não furtar, você já sabe. Mas eles estavam falando de 4 que as regiões ao redor ali, pagãs, faziam, achavam normal. Então ele bate nessas 4. Agora, os mandamentos menores, vamos dizer assim, Shabat, não comer porco, e o Eterno, isso é Deus, tá, gente? Não fui eu, não foi a liderança, foi Deus. Atos capítulo 15, você pode ler em casa. Pareceu bem ao Espírito de Deus não impor aos gentios nada a não ser essas 4 coisas. Ou seja, você não é obrigado a guardar sábado, se você não quiser. Você não vai deixar de ser salvo por causa disso, inclusive. Isso também é outro ponto polêmico. Se você ouvir um rabino, certo rabino na internet, ouviu falar isso, vai falar que eu estou falando bobagem, abobrinha. Mas é o que está escrito em Atos capítulo 15. E ele dá um motivo. Porque os judeus estudam a Torá e conhecem a Torá desde os tempos antigos.
Os gentios não, eles acabaram de chegar. Então eles acabaram de chegar na sua casa, mesma coisa que eu falei. Aí você já chega, o cara não sabe nem o que é Jesus, e fala, não, você é obrigado, tem que fazer circuncisão, vem cá. Ele fala, o que é circuncisão? Por que eu vou me cortar? Já pensou? Era o que muitos judeus queriam fazer naquela época. Não, tem que guardar Shabat, tem tudo igual a gente, toma, joga. E aí os apóstolos, o próprio Eterno vai dizer, não pode ser imposto a eles, porque não é um critério de salvação. E por que não é imposto? Porque eles não conhecem, eles não têm esse entendimento, eles não têm essa guia. Você imagina os gentios, lá na época de Roma, das igrejas em Antioquia, na Síria, que não tinha rabino na região, não tinha YouTube, tem que guardar Shabat, ele ia consultar quem? Ah, aqui, por que eu não posso comer? A gente com o YouTube hoje a gente tem que pesquisar, estudar pra caramba, você está aqui na imersão judaica, você imagina na época. Então, por um critério de ignorância, Deus falou, não vamos botar esse fardo, não vamos botar esse encargo para eles. Porém, está implícito, escrito o seguinte. Porque, o que ele fala? Pareceu bem não impor, porque Moisés é pregado desde os tempos antigos nas suas sinagogas. Mas eles não sabem disso. Qual é o critério para o gentio, então, não ser imposto isso? Ignorância. A partir do momento que você crê, você entende, você pode, por fé, fazer isso. Porque é uma bênção, é uma dádiva. É o que fazemos. Você não é mais ignorante. Então, o que eu estou dizendo? Que a igreja do pastor Leopoldo, que não guarda o Shabat, está num pecado, está com o diabo? Claro que não. Se eu falar isso, Deus me livre. Estou falando contra a obra que é do Eterno. Agora, se ele me perguntar, mas o Shabat está na Bíblia? Claro que está. Foi abolido? Claro que não. Sou obrigado a fazer? Claro que não. Mas eu te convido a você fazer. Porque é uma fonte de bênção, está escrito, não foi abolido, o Eterno deixou como princípio para o homem, etc. E para todas as nações. Para todas as nações. Mediante você aprender mais, assimile. E eu vou encerrar realmente com esse ponto. Lá em Romanos 11, o que eu falei? Que o gentio é como se fosse uma oliveira que é enxertada em Israel. O que acontece quando você pega um galho de uma planta e enxerta em outra? No princípio, aquele galho estranho, ele olha para aquela árvore e não tem nada a ver com isso. Isso é muito esquisito. Só que com o tempo ele vai bebendo da mesma seiva espiritual, do mesmo ensino, da mesma sabedoria, da mesma oração, ouve os mesmos barbudinhos rabino, e ele vai bebendo a mesma seiva, mesma seiva, mesma seiva. Isso acontece, assim como na natureza, ele vai se tornando cada vez mais como a natural. Isso é a obra do Espírito. Isso é um processo natural de quem realmente está buscando a Deus. Aí quando você vê, você está usando o kippah, usando talit, guardando Shabat, porque é natural para você. Com a consciência de tudo isso, mas fazendo porque você quer. Esse que é o melhor. Não é porque você tem que, é porque você quer. Só que uma coisa que eu vejo também, eu afirmo com toda certeza, não vai receber esse, vamos dizer assim, esse encargo de obedecer essas coisas quem realmente não estiver buscando a Deus. Não vai. Então vamos lá. Imagina você estar numa igreja, qualquer uma dessas modernas aí, que puxa um voto, que promete reinado na terra, que você vai ter um jatinho, particular, nada errado com isso, tá? Mas acho que esse é o objetivo final de Deus nesse mundo. Eles prometem tudo isso. E você tem que ir lá na igreja deles, você tem que orar, você tem que dar o dízimo, você dá a oferta. Agora, você imagina que se eu falo para você, não, você tem que guardar Shabat, você não pode comer porco, tal, e você vai perguntar, mas qual é a recompensa disso? Olha, Deus vai te abençoar. Agora, se você fizer isso, vai ficar milionário? Não faça promessa para você. Quem é que vai querer fazer isso? Verdade. A não ser que você queira que esteja buscando, se você estiver buscando resultado, riqueza, bênção, seu marido ser liberto, você não vai fazer isso. Você não vai para uma congregação judaico-messiânica. Só vem para cá quem realmente quer buscar Deus na essência. E entende que as demais coisas são todas consequência. Por quê? Quando você estuda a palavra, é a palavra pela palavra. Não tem nada mais espiritual que estudar a palavra de Deus. Verdade. É falar sobre Deus. Inclusive, os rabinos velhinhos da Torá falam. Qual é a recompensa de uma mitzvah, de cumprir o mandamento? O próprio mandamento. Culto de libertação, culto de palavra, né? Qual o objetivo? Se você ama seu pai, qual o objetivo de você fazer o que ele manda? Ele vai te dar um chocolate? Pode ser. Mas você pode fazer por outra razão. Porque eu amo meu pai, eu quero fazer, porque eu sei que ele fica feliz. Verdade. Agora, a gente vê, na verdade, no mundo, esse primeiro tipo de filho, não o segundo.
Verdade. A pessoa que vem aqui, fica aqui e cria raízes aqui, eu tenho certeza que você é o segundo tipo de filho. Você é o filho sábio. Amém? Então, está encerrada a nossa aula de hoje. Aula sobre visão judaico-messiânica. E a gente entendeu hoje um pouco sobre isso. Próximo módulo, módulo 3. Esse vai ser dividido em mais uma aula, tá? A gente vai falar sobre dons espirituais. Que também nós acreditamos. Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno. Então a gente vai falar sobre isso. Dons espirituais. Nós somos pentecostais, carismáticos. Você busca, você recebe. Falar em língua é bíblico? Vamos ver. Vamos ver. Próxima aula aí no módulo 3, vejo vocês. Shalom. Tem alguém que tem alguma dúvida? Fazer um comentário? Deixa eu Foi também. uma bênção. Eu vou olhar no grupo. Ele tá. André, pode repetir, por gentileza? Foi uma bênção. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Amém. A Joyce está digitando. Tiverem dúvidas, esse é o momento. Quem tiver dúvida, pode escrever também lá no grupo do WhatsApp. Nós vamos gerar um material, que a gente sempre vai fazer isso depois da aula, com um resumo, tá, dessa aula, algumas informações técnicas. E depois, assim que tiver disponível a gravação, a gente vai subir para o YouTube e vai mandar o link lá no grupo. Tá? Quem tiver dúvidas, por favor, não guarde sua dúvida. Coloque lá no grupo. Não fiquem tímidos. Não fiquem tímidos. E eu vou botar no grupo também a obra do Judaeu Nazareno, do Sadoc Ben-Deri. Tudo anotadinho aqui. Leia tudo, 609 páginas, se você quiser, ou pelo menos capítulo 1, 2. Tá? Comentário, ele falou na aula. Eu falei na aula 1 aí. A aula 1 também já está gravada, você tem acesso. O que você precisa comprar de livro básico para você começar a estudar? Aula 1. Módulo 1, aula 1. Tá bom? Então, bendito seja o Eterno. Vamos encerrando por aqui essa gravação. A gente se fala depois. Shalom, shalom.